Olá, eu sou a professora Lu e estou aqui para conversar com você sobre a segunda fase da prova da Unesp, a parte de português, análise de texto, literatura. Vamos dar uma olhadinha nas questões? Você vê que você gabaritou essa prova? Acompanha comigo. A primeira questão traz para a gente um cartoon. Se você observar, você tem aí um patinho, supostamente aqui um patinho feio. Aqui embaixo você tem um cisne. Se você observar, essa parte aqui é água. Então, o que você tem é um espelhamento. Mas se fosse um espelhamento no sentido pleno da palavra espelhamento, eu teria na parte de baixo a mesma imagem que eu tenho na parte de cima. Na verdade, eu tenho o inverso. E no patinho, na parte de cima, você tem escrito para e no cisne embaixo, doxo, né? Então, você tem aí um jogo de contrários, né? O patinho feio e o cisne bonito. Quer dizer, esse patinho, quando ele está se olhando refletido na água, ele se vê como um cisne, tudo bem? Depois nós tínhamos um segundo cartoon, acompanha comigo, veja lá. Nós temos aqui um compositor, ele está compondo uma música. Agora, o detalhe é que ele está jogando, né? Tá vendo aqui? Ele está jogando com dados e conforme o resultado dos dados é que ele vai compor as notas musicais. Tá certo? E o item A pede o seguinte para a gente. Ele pede o seguinte: explicite o conceito explorado pelo cartoon 1 e de que modo a imagem ressalta esse conceito. Então vamos voltar ao cartoon 1, que é esse. Você observa que está escrito paradoxo. Mesmo assim, mesmo que você não tivesse ali escrito paradoxo, você percebe que é um jogo de contrários, né? O paradoxo ele trabalha com contradição. É um jogo de oposições que são contraditórias. Então eu teria na parte de cima o feio, na parte de baixo o belo, né? Sem a gente ficar julgando esses conceitos de belo e feio, mas basicamente seria esse aspecto, né? Eu tenho um processo de inversão, um processo de contradição, né? Daí a palavra paradoxo, tudo bem? E o item B, dá uma olhadinha comigo no item B, ele pede que princípio comanda o processo de criação artística ilustrada pelo cartoon 2. Bom, e aí ele pede, tal princípio remete a qual vanguarda europeia do início do século XX? Vanguardas europeias do início do século XX. Futurismo, cubismo, dadaísmo, impressionismo, expressionismo. Se você observar aqui, nesse cartoon, você percebe o seguinte, que ele está, na verdade, jogando ali com dados, não é uma composição musical aleatória. Pela lógica, não vai sair música nenhuma aqui, né? E para os dadaístas, você percebe que, para os dadaístas, o lema dadaísta, aliás, dizia que a ausência de sistema é o melhor sistema, né? O nada é alguma coisa. Tem, inclusive, um poema dadaísta, que é assim, receita para se fazer um poema dadaísta, em que ele diz, pegue um jornal, recorte as palavras do jornal, coloque-as num saco, sacuda o saco, abra, e aí você vai pegando as palavrinhas e vai colocando uma do lado da outra, e aí você fez um poema dadaísta, né? Agora, também eu poderia associar a imagem ao dado, né? Repara que ele está mexendo com dados, dadaísmo, né? Mas aí já era forçação um pouquinho de barra, mas dá para vincular, tá? Então ele pede o princípio, não é, que comanda é uma composição aleatória, não é, como a gente tem aí na nossa resposta, e também o princípio remetendo à vanguarda europeia do dadaísmo, tá certo? Portanto, na letra A você explicou que é o jogo de contradições e na letra B o dadaísmo e o processo artístico composto aleatoriamente, certo? Ok? Questão número 2. Bom, na questão número 2 a gente tem aí um poema do Drummond chamado O Sobrevivente, extraído do livro Alguma Poesia, publicado em 1930, né? E ele começa assim, impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Bom, vou parar aqui e fazer umas observações. Acompanha comigo aí o que ele diz. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Ele está sendo aqui irônico, tudo bem? Por quê? A gente tem um homem aqui que vive ainda os efeitos da Primeira Guerra Mundial. Tá? Tanto que ele se refere aqui ao último trovador que morreu em 1914. Tá? Depois ele coloca, é impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Né? Então ele diz que os poetas já desapareceram e que agora, no tempo que ele vive, é impossível se compor um texto poético. Logo depois ele se refere a alguns elementos. Observe, há máquinas, então eu tenho aqui máquina, depois ele fala em botão, depois ele fala em eletricidade, depois ele fala no amor se faz pelo sem fio, tá? Ele fala de elementos que estão associados à tecnologia. Lembra que
você, como a gente observou na questão número 1, que fala do dadaísmo, nós temos expressões vinculadas às teorias científicas e, melhor dizendo, às vanguardas, né, do início do século XX, futurismo, cubismo, dadaísmo, impressionismo, e aqui eu tenho algumas referências, né, máquina, eletricidade, motores, né, são referências à tendência futurista. Tá? Aí depois ele continua no texto, acompanha. Mais para baixo, ele coloca assim, os homens não melhoraram, tudo bem? Então assim, há um certo pessimismo com relação à evolução da humanidade, quer dizer, o homem não melhora, o homem não altera, o seu comportamento continua sempre igual, sempre matando-se como percevejos, né? E no desfecho do texto, olha o desfecho, ele diz assim, desconfio que escrevi um poema. Tá? Se você observar, no início, o que ele diz? Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. E no desfecho, desconfio que escrevi um poema. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na questão 26. Bom, a 26ª questão diz o seguinte, qual a opinião do eu lírico sobre a evolução da humanidade justifique a sua resposta com base no texto. Então você tem, o eu lírico está descrente com relação à humanidade, isso é muito evidente, não é? Os homens não melhoram, como a gente acabou de observar, e ele pede para a gente, na questão, para você justificar a resposta com base no texto. Então, vamos voltar lá no texto, que eu vou justificar essa resposta com base no texto, que você poderia extrair aqui para a gente destacar esse pessimismo em relação à evolução da humanidade. Mais especialmente nesse fragmento aqui, nessa penúltima estrofe. Os homens não melhoraram, matam-se como percevejos, inabitável o mundo é cada vez mais habitado, e se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Tá? Porque a desgraça é tamanha, que se a gente soubesse chorar de novo, haveria um dilúvio em relação à desgraça que assola o mundo nesse período. Tá legal? Então, na questão número 26, no item A, você pode colocar aí a opinião do eu lírico em relação ao mundo. É uma opinião pessimista, descrente em relação à humanidade. Tá bem? Tá bem? O item B pede, é possível que o eu lírico no verso, o último trovador morreu em 1914, tenha feito alusão a um importante evento histórico. É o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, né? 1914, 1918. Então, em termos históricos, é uma referência aí ao início da Primeira Guerra Mundial. E aí ele pergunta ainda, volta lá, de que evento se trata e qual é a sua relação com o tema geral do poema? Bom, o evento você já disse que é a Primeira Guerra Mundial. Por causa da Primeira Guerra Mundial, de acordo com o texto, é impossível, não só por causa da Primeira Guerra, mas em especial aqui, para a gente encaixar nessa nossa pergunta, por causa da Primeira Guerra, é impossível a gente compor um poema. Aliás, a gente não, o eu lírico, no caso, aqui o autor Carlos Drummond de Andrade, não é? Compor um poema sobre evolução humana é impossível. Num tempo de guerra não há evolução humana, pelo contrário, a guerra faz a gente andar para trás. Né? A guerra leva a gente à destruição, a guerra leva a gente ao atraso, também é andar para trás. Então, quando ele coloca para a gente de que evento se trata, é a guerra e qual é a sua relação com o tema geral do poema. Né? É essa relação de que há uma certa impossibilidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na resposta, há uma certa impossibilidade da gente compor um poema num tempo trágico, num tempo pessimista, num tempo desagradável, num tempo destrutivo, né, em que o homem destrói o próprio homem. Tá legal? Questão número 27. Bom, a 27ª questão pede o seguinte pra gente. Que relação pode ser estabelecida entre os dois primeiros versos e o último verso do poema? Eu já mostrei para vocês, a relação é de oposição, porque ele diz assim, logo no começo, impossível escrever um poema nos nossos tempos, ok? E ele termina, acho que eu escrevi um poema. Então tem uma relação de oposição, era impossível, mas ele escreveu. Mas há também uma relação de ironia, né? Evidente essa relação de ironia. Então, digamos, essa relação que eu estabeleço entre os dois primeiros versos, né? De ironia, de oposição, no sentido de que um tempo destrutivo não traria elementos para se compor uma poesia, mas ele desconfia que acabou escrevendo um poema, como ele diz no desfecho. Tá? O item B, ele pede para a gente, reescreva na voz passiva o trecho sublinhado do último verso do poema. Desconfio que escrevi um poema. Ó, ele pede a parte que está grifada, tá? Então escrevi um poema. Então, escrevi um poema é voz ativa. Então, vamos transformar isso em voz passiva. Um poema fora escrito por mim. Ou, um poema tinha sido escrito por mim. Tudo bem? Ok? Essa é a resposta da 27B.
28ª questão. Na 28ª, ele pede o seguinte: explicite a antítese contida em há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Bom, aqui a oposição está entre complicadas e simples. Tá? Se é complicado, não é simples. Se é simples, não é complicado. Então, você tem aí um jogo de oposição. Máquinas para necessidades simples. Então, assim, está dizendo que o homem é condicionado à tecnologia. Mas essa tecnologia, em atividades corriqueiras, que são as atividades simples, ela acaba atrapalhando. Então, não seriam necessárias máquinas para a gente praticar as ações mais simples da vida, da existência. Tudo bem? O item B pede: identifique o pressuposto contido no trecho. E, se os olhos reaprendessem a chorar, relacionando-o com o tema geral do poema. Bom, acabei de falar para vocês que Primeira Guerra Mundial. Né? Então, a gente tem Primeira Guerra Mundial, comportamento autodestrutivo, um comportamento até certo ponto submisso da humanidade. Tudo isso faz com que o homem tenha uma certa descrença no futuro da humanidade e aí, né, para de sentir, para de chorar. Né? E aí o que ele coloca para a gente? Que o homem precisa reaprender a chorar. E se ele reaprender a chorar, quer dizer, se ele reaprender a ter o sentimento, o foro vai ser tamanho que ele vai provocar um dilúvio, né? Porque é o sentimento no olhar em relação a um mundo em destruição, tá ok? Essa seria basicamente a resposta aí do item B. Né? Você tem aí 2 exemplos de resposta da alternativa A e da alternativa B. Você deve ter respondido alguma coisa parecida com isso que a gente está sugerindo aqui na 28ª questão. 29ª questão. Tem o ensaio do Eduardo Gianetti, né? Que vai fazer toda uma relação com a maçã da consciência de si e vai falar sobre o homem, né? O homem, a consciência do homem, voltar no tempo, né? Voltar a ter uma certa consciência inocente. Né? Tanto que ele termina com uma passagem muito bacana. Ele escreve aqui assim, ó: desmorder a maçã, né? Desmorder a maçã significa voltar ao tempo primórdio. E na questão, na mesma questão, né, a gente tem também os versinhos do Fernando Pessoa. Tá? Então vamos por partes. No item A ele pede: no ensaio, o que o autor entende por simples existir. Né? O simples existir é no sentido de viver de uma maneira primitiva, viver como os animais, viver sem estar preocupado com a consciência do próprio existir, viver como se vivia antes do pecado, né? Que é o que ele coloca para a gente bem lá no texto. Ele coloca, quer ver, vamos voltar no texto para eu te mostrar isso, que é mais interessante, né? Aliás, está nessa parte aqui. Ele coloca assim para a gente a intenção de se livrar da autoconsciência, visando a completa imersão no fluxo espontâneo e refletido da vida, pressupõe uma aguda consciência de si por parte de quem a alimenta. Né? Ou então, um pouquinho antes até, aqui ó, o ônus da vida consciente de si desperta no animal humano a nostalgia do simples existir, né? O desejo intermitente de retornar a uma condição anterior à conquista da consciência. Então é isso que seria, como pede a alternativa A, esse simples existir. Tudo bem? Quer dizer, sem ficar com muita consciência, com muito pensamento, é existir de uma maneira mais primitiva, né? Sem, digamos, preocupação, né? Que a gente tem num tempo moderno. Então vamos voltar lá ao período anterior, né, ao pecado original e ganhar de novo a nossa existência mais simples, mais tranquila e sem grandes preocupações de consciência. Tudo bem? O item B pede: considere os seguintes trechos de poemas do Fernando Pessoa. Né? E você tem lá o primeiro, de resto, nada em mim é certo, depois o essencial é saber ver, depois o terceiro, o meu misticismo é não querer saber, e venho de longe e trago no perfil em forma nevoenta e afastada. Tá. Bom, ele pede para você escolher aqui, nesses 4 fragmentos, 2 ou 3 ou 4, quantos forem, que poderiam justificar, né, a proposta do texto, né, como diz a questão. Em quais trechos se observa a intenção de se livrar da autoconsciência visando a completa imersão no fluxo espontâneo e refletido da vida, né? Bom, onde a gente tem isso? Nós temos isso em 2 textos. Deixa eu mostrar para vocês. No texto 2,
O essencial é saber ver sem estar a pensar. Isso é o Alberto Caeiro, né? Que é a ideia de viver sem ficar procurando mistérios ou reflexões filosóficas por trás das coisas. O Caeiro, ele diz, quando a gente olha para uma flor, o que a gente vê? Flor, acabou. Né? Então, o essencial é saber ver, né? E ver com todos os sentidos. Né? É ver com os olhos, com as mãos e com os pés, né? É ver com todos os nossos sentidos, não é ver só com os olhos. Quer dizer, é você não pensar. O Caeiro, ele faz uma poesia que é, por mais paradoxal que pareça, é uma poesia antifilosófica, mas que leva você a um pensamento. Então, é uma antifilosofia que leva você a uma filosofia do Caeiro. O importante é você saber ver, né? Desfrutar o mundo como ele se apresenta para você. Tá? E um outro momento que você pode colocar como justificativa também, do item B, é o meu misticismo é não querer saber, é viver e não pensar nisso, né? Que é exatamente a proposta do Caeiro. O importante é saber ver sem estar a pensar. Quer dizer, não há necessidade de você ficar achando mistério por trás das coisas. Aliás, o Caeiro, ele diz, não há mistério nenhum por trás das coisas. Quando você vê uma flor, é o quê? Flor, acabou. Tudo bem? Portanto, você deve ter respondido no item A, que pedia para a gente o que é o simples existir, né? É a consciência propriamente de uma existência mais sem grandes problemas altamente filosóficos, existir como os animais de uma maneira primitiva. E o item B, né, que pede os dois trechos do Fernando Pessoa, seria o trecho mencionado aqui no item 2 e no item 3 a gente consegue vincular, né, a passagem que eles estão destacando. Ok? 30ª questão. Bom, a 30ª questão diz o seguinte: no contexto do ensaio, o que significa desmorder a maçã? Aí é uma associação com a maçã, o fruto, né? O pecado original vinculado ao fruto proibido, que na metáfora mais comum, esse fruto proibido é atribuído à ideia de uma maçã. Tá? Então, desmorder a maçã está associando ali ao pecado cometido por Adão e Eva, que na hora que morderam a maçã, acabaram pecando e foram expulsos do paraíso e foram colocados nesse desterro, que é o mundo em que a gente vive. Então, desmorder a maçã é sair desse desterro. Né? Desmorder a maçã é voltar ao estado de pureza, é voltar ao estado anterior ao pecado original. Né? Significa voltar ao estado de pureza em que a gente pode deixar de lado a consciência, em que a gente pode retomar a inocência. Né? É nesse sentido que a gente está vinculando aí o perder a consciência, mas sim no sentido de retomar a inocência. Tudo bem? É o desmorder a maçã, retomar a inocência anterior ao pecado original. Tá? E o item B, ele pede quais os referentes dos 3 pronomes sublinhados. Vamos voltar ao texto e vamos encontrar esses 3 pronomes sublinhados. Vamos voltando e achamos. Tudo bem? Então, se a gente volta lá no texto, acompanha comigo aí os elementos que estão sublinhados. A gente tem um O aqui, tá? A gente tem um C aqui. Tudo bem? Então, vamos ver esses dois inicialmente, né? Que estão bem posicionados aqui. Então, ele fala assim, tem que ler um pouquinho antes para a gente identificar, né? Então, ele coloca assim, vamos começar do início do texto. O labrador dourado saltando como a criança na grama, o balé acrobático do sagui, a liberdade alada da arara azul, cortando o céu sem nuvens. Quem nunca sentiu inveja dos animais que não sabem para que vivem, nem sabem o que não o sabem. Ora, que não sabem o que? Para que vivem. Tudo bem? Então, esse O aqui está vinculado exatamente ao para que vivem, que está logo atrás. Tá bem? Vamos pegar o C, continua a leitura. Inveja dos seres que não sentem continuamente a falta do que não existe, que não se exaurem e gemem sobre a sua condição. Né? Então, esse C retoma o quê? Retoma os seres, né, que estão aqui em cima. Perfeito? E vamos pegar o outro terminho que está grifado, que está mais aqui, ó, aqui embaixo. Esse A. Então, vamos ler um pouquinho. Vamos para cá, daqui para frente. A intenção de se livrar da autoconsciência visando a completa imersão no fluxo espontâneo e refletido da vida pressupõe uma aguda consciência de si por parte de quem a alimenta. Alimenta quem? Alimenta a intenção que está lá em cima. Tudo bem? Então, esse A retoma essa intenção aqui de cima. Perfeito? Portanto, vamos lá. Voltando à questão número 38.
Opa, aqui, 30, no item B, né? Quais são os referenciais dos 3 pronomes sublinhados? Então, o refere-se à oração anterior, que não sabem para que vivem, o se refere-se a seres e o a intenção. Ok? 31ª questão. 31ª questão, um texto do Lima Barreto, extraído do Clara dos Anjos, né? Vamos dar uma olhadinha no item A da 31ª questão. No excerto, o narrador contrapõe 2 espaços, identifique-os. Vê, ele está só pedindo quais são os 2 espaços que estão ali se opondo no texto. Quais são esses 2 espaços? Um é o centro da cidade do Rio de Janeiro e outro é o subúrbio carioca. Tá? Então, centro da cidade em oposição ao subúrbio. Tudo bem? Pediu só quais são os 2 espaços, pediu só para você identificar. Identifica, acabou a história. Tudo bem? E o item B, ele pede. Na poesia Árcade também ocorre a contraposição de 2 espaços, o que vem a ser um importante tópico dessa poesia. Quais são os espaços que se opõem na poesia Árcade? No arcadismo, a oposição é entre o campo e a cidade, né? A zona rural e a zona urbana, tá legal? São essas 2 oposições que a gente tem em termos de poesia Árcade, ok? Portanto, questão A, oposição que eu tenho é entre espaço urbano e, no caso aí, o urbano é evidentemente o centro da cidade e o subúrbio, tá? E no item B você coloca o campo e a cidade no arcadismo. Perfeito? 32ª questão. Bom, na 32ª questão ele diz o seguinte, no item A, no meio da multidão que jorrava das portas da central, cheia de honesta pressa de quem vai trabalhar, identifique as figuras de linguagem. Olha, no meio da multidão que jorrava, esse jorrar aí está exagerando o número de pessoas que estão ali, né, aparecendo no sentido de multidão. Então, jorrava aqui dá a ideia de hipérbole, exagero, tá bem? E cheia de honesta pressa de quem vai trabalhar. Ou se eu pensar só em honesta pressa vai ser prosopopeia. Tudo bem? Dá até para fazer uma hipálage com relação ao de quem vai trabalhar, né? Porque essa honestidade seria de quem vai trabalhar. Mas como o de quem vai trabalhar não está grifado, eu não vou considerar hipálage, eu vou considerar só o que está grifado. Só o que está grifado, honesta pressa. Então é prosopopeia ou personificação. Tá bem? E no item B ele pede, reescreva o trecho. Lembrava-se que nem mesmo o nome delas sabia pronunciar, empregando a ordem direta e adequando-a à norma padrão da língua escrita. Então, ordem direta, vamos lá. Lembrava-se de que nem mesmo sabia pronunciar o nome delas, tá bom? Tá faltando uma preposição ali, né? O verbo lembrar acompanhado do se, ele rege preposição de, tá legal? Então, lembrava-se de que nem mesmo sabia pronunciar o nome delas. Perfeito? Tudo bem? Então, eu acho que tá de bom tamanho, espero que você tenha gabaritado essa prova, né? E numa próxima oportunidade a gente se encontra, ok? Ótima sorte aí, bons resultados nos vestibulares. Até mais. Tchau, tchau.